Estamos entrando na última parte daqueles 4 blocos de conteúdos que eu havia falado inicialmente, né? Então, estaremos trabalhando com a parte de instalações elétricas. Então, nessas 2 próximas semanas, vou estar trazendo e apresentando essas questões de instalações elétricas. Importante destacar que nessa parte aqui era uma parte que no presencial a gente acabava trabalhando e fazendo diversas práticas utilizando as bancadas. Então isso ao longo aí do curso de vocês lá, terceiro ou quarto ano, é de extrema importância que seja retomado principalmente os conceitos básicos de instalações, feito em algumas práticas nas bancadas, para que possam então auxiliar no entendimento dos conteúdos e tudo mais. Essa parte é uma parte bem tranquila de se entender, porque ela é uma parte bem intuitiva. Então eu vou tentar, nessa primeira aula de hoje, eu vou tentar mostrar um apanhado geral sobre questões de instalações elétricas, o que é importante, o que se encontra no sistema de instalações elétricas. E aí nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando bem especificamente sobre a instalação de interruptores, tomadas. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre questão de proteção elétrica, especificação de disjuntores. Então, nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando nesse sentido de trabalhar com a parte de instalações elétricas. É uma parte que vai auxiliar vocês também no dia a dia, tanto na manutenção própria residencial. Então ela é uma instalações elétricas voltada principalmente para o âmbito residencial, quanto para a utilização e para que vocês possam estar utilizando então esses conceitos e esses conhecimentos também num âmbito um pouco maior. Então é a parte bem prática de instalações elétricas que a gente acaba vendo aqui na questão de conceitos, como que representa os diagramas, como que faz. E eu vou também te mostrar alguns aplicativos que a gente pode utilizar, que pode facilitar para o entendimento. Bom, então a gente vai estar trabalhando com a parte de instalações elétricas. Antes de começar a falar sobre a questão de instalações elétricas, é muito importante a gente falar um pouco sobre a questão dos aspectos sobre segurança e eletricidade, né, que isso é um tema recorrente e de extrema importância para o profissional que trabalha com essa área e que vai focar e estudar e trabalhar com essa área, né? Então, essa questão de segurança em instalações elétricas é algo muito importante. A gente tem que tomar cuidado sempre. Eletricidade, eu sempre digo que é algo que não tem cor, não tem cheiro, então o risco está sempre próximo, né? Então é algo muito importante estar atento para que dos riscos que estejam aí com a eletricidade. Essa primeira aula de hoje eu vou trazer bastante informações, bastante dados, então é uma aula bastante informativa e importante também a participação, caso queiram participar, questionar, perguntar algumas dúvidas sobre a área e sobre o tema, fiquem à vontade aí, ou no chat, ou por áudio, ou a forma como acharem necessário. Mas importante a participação de vocês aí, porque vou trazer bastante informações aí, que são informações de relevância e que são bastante, assim, bastante informação mesmo. Bom, a questão da norma regulamentadora 10, né? Então, quando a gente fala em instalações elétricas, pessoal, então quem trabalha com instalações elétricas e quem vai trabalhar aí com essa parte de instalações, tanto no âmbito residencial quanto industrial, é muito importante saber da questão da NR10. Mas o que vem a ser a NR10, né? Então, ela é uma norma regulamentadora que ela estabelece os requisitos mínimos. Então, os requisitos mínimos que a gente tem para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos. Então, é para a gente aplicar medidas de controle e sistema de prevenção de forma o quê? A garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente, não necessariamente só a pessoa que trabalha com eletricidade, mas que trabalha indiretamente, interajam
em serviços com instalações elétricas, com eletricidade. Então, interajam em instalações elétricas. Essa norma, então, ela é uma norma regulamentadora, ela é norteadora, na verdade, né? Ela norteia as questões de controle e sistemas preventivos. É comum as empresas, é comum e obrigatório as empresas, onde tem pessoal que trabalha com a questão de manutenção elétrica ou de instalações elétricas, que quase toda a indústria ou empresas em gerais elas necessitam desse tipo de profissional, que elas exijam então que o profissional tenha essa formação, essa capacitação. Então, o que é isso, essa capacitação? Além da formação técnica, é necessário e exigido um curso de NR10, que é um curso da norma regulamentadora. Ele é basicamente um treinamento, né? Antigamente ele era feito somente de forma presencial, hoje em dia ele também é feito de uma forma remota. Acho que a pandemia também acabou acelerando, mas antes já acabava sendo feito. E esse curso ele tem por objetivo então dar noções básicas com relação às questões de segurança e também as questões de primeiros socorros, essas questões que envolvam a questão de saúde também. Então, não é um curso voltado somente para, vai estudar a pequenos isso ou aquilo. Não, ele é um curso também voltado para a questão de segurança como um todo. Então, até treinamento de ressuscitação e tudo mais é realizado. Ele é um curso realizado de 40 horas e muito exigido, praticamente todas as empresas elas são obrigadas a exigir ou oferecer esse treinamento. Geralmente as empresas acabam oferecendo esse treinamento. Esse treinamento ele não é eterno, então a cada 2 anos é necessário fazer uma reciclagem, então relembrar esses conceitos é extremamente importante. Dentro da norma regulamentadora 10, algumas coisas são tratadas e é importante destacar, né? Os termos de medidas de proteção coletiva. Então, todos os serviços que a gente executa em instalações elétricas devem ser previstos e adotados prioritariamente medida de proteção coletiva, aplicável mediante procedimentos, atividades a serem desenvolvidas. Mas o que é aplicar uma medida de proteção coletiva? Eu tenho que tentar aplicar uma medida em que eu consiga proteger todo mundo ao invés. Basicamente assim, eu prefiro desligar a rede do que ficar dando luva e capacete para todo mundo. Grosseiramente pensando, é dessa forma, entendeu? Tu protege todo mundo de uma única forma e não precisa ficar protegendo individualmente cada um dos casos, né? Então, isso é muito importante porque facilita, né? E também tem a questão até da segurança mesmo das pessoas de que está utilizando os equipamentos de proteção individual. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica. Então, o que significa? A gente prioritariamente vai trabalhar sempre com circuitos desligados. A gente trabalha com circuitos desligados. A gente não vai estar realizando nenhum tipo de manutenção, quando pode, né, com o circuito energizado. Então, a prioridade é sempre desenergização de circuito, conforme estabelece essa norma, a norma regulamentadora. Então, quando não pode, tem que ser aplicada uma atenção de segurança e as outras devidas proteções necessárias. Quando as medidas de proteção coletiva foram tecnicamente inviáveis, ou seja, eu não consigo proteger utilizando apenas a desenergização, eu não posso fazer desenergização, é necessário então a gente utilizar os equipamentos de proteção individual para cada um. Então aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos de proteção individual, né? Então essa luva ela vai de raspa, né? Mas ela também por dentro dela vai uma luva de borracha, né? Então essa luva aqui em si ela não é isolante, mas por dentro tu coloca a luva de borracha, questão de cinto, capacete, bota, óculos, a questão de colocar na manga e tudo mais, né? Então esses equipamentos de proteção individual, existe uma norma específica que trata dela, além de todas as NBRs. Então tem a norma regulamentadora
que essas normas regulamentadoras elas eram emitidas antigamente, eu não sei com quem ficou a competência no momento, acho que devido à extinção do Ministério do Trabalho, antes elas estavam associadas ao Ministério do Trabalho, mas bom, elas foram nesse sentido, né? Então são normas regulamentadoras, elas não são normas técnicas, né? Elas não trazem o detalhe das informações, tipo qual o tipo de capacete, qual o tipo, ou nem a NR10, né? Então elas são são normas, elas são a base, elas são bem genéricas, e aí a partir das normas brasileiras, então das NBR, das normas internacionais, a gente acaba utilizando os equipamentos associados. Então, a NR6 ela trata dos equipamentos de proteção individual. Bom, só uma coisinha que eu quero destacar aqui no momento. Só um momentinho que eu vou. Sim. Bom, pessoal, estava querendo encontrar uma imagem aqui que mostrava as 5 regras de ouro, né, que a gente deve ter para poder trabalhar com, com, a, com a questão da norma, né? Mas basicamente a gente sempre vai ter que verificar os nossos a desenergização, a gente sempre vai ter que aterrar. Então esses são pontos em que a gente sempre tem que estar atentos quando a gente trabalha ah, ah, com instalações. Então a gente verifica, desenergiza, verifica antes, desenergiza, verifica novamente, bloqueia, sinaliza. Isso são todos pontos, na verdade são 5 regras que a gente deve realizar e que a própria norma regulamentadora 10 traz, que são extremamente importantes. Né? Por quê? Porque quando você trabalha com instalações elétricas, além do risco para os equipamentos e tudo mais, tem o risco na questão da saúde. Né? Então é sempre importante ficar atento quanto a esses pontos. Tá? E saber que a norma regulamentadora 10, então, ela é um pré-requisito praticamente para que se trabalhe com essa parte de instalações elétricas como um todo. Bom, para que a gente trabalhe com instalações elétricas e para que a gente chegue lá na instalação elétrica residencial, eu acho que é extremamente importante a gente ter uma noção, todo técnico da área é importante ter essa noção de como que funciona o nosso sistema elétrico como um todo. Quais são as características desse sistema elétrico, né? Então aqui a gente já pode ver a partir dessa imagem um sistema nosso que ele é hoje basicamente, por mais que tenha se implementado muita geração fotovoltaica, ele é radial em uma única direção. Então aqui a gente percebe que a gente tem a nossa barragem, onde que a gente tem a geração de energia. Então aqui é onde que tem lá o nosso gerador, aquele gerador lá baseado em princípios de eletromagnetismo, lei de Faraday e Lenz. Então o movimento produzido pelas águas, as águas elas vão ser, por exemplo, nessa ilustração aqui, elas vão passar por dentro da casa de máquinas e elas vão estar então por gerar essa energia. Um momento. Oh. Não consegue ver?
pessoal. Deu um problema. Bom, mas então, o sistema elétrico como um todo, né, então ele é constituído por essa geração, então a gente tem a geração, aí tem a saída do gerador, geralmente, então, vamos pegar assim um exemplo, né, geralmente na geração de energia, ele acontece, ah, cada usina geradora, ela tem a sua tensão de saída no gerador, né, mas em geral nessa saída do gerador, vamos pegar o exemplo mais clássico que a gente tem, que seria a usina de Itaipu, né, que é uma das maiores obras que a gente tem, e uma das maiores, ela é a maior usina brasileira em termos de geração, ela só não é considerada porque metade dela é do Paraguai, né? Então, mas como boa parte da energia dela acaba vindo para o Brasil da compra do Paraguai, então ela se torna, né? Mas bom, vamos pegar ela como uma referência conhecida, né? Já deve ter visto alguma foto, algo do tipo. Então, na saída do gerador aqui lá em Itaipu é 18 mil volts, em torno de 18,7 mil volts na saída do gerador, né? Bom, só que tem uma potência o gerador, né? Então quer ter potência aparente, que é tensão vezes corrente, né? Essa potência do gerador é muito alta, né? Então essa corrente, quando ela sai do gerador, ela é corrente na casa extremamente alta. Então a gente está falando aí de quiloamperes, tá? Então a gente está falando de algo nesse tipo, né? Bom, quando eu tenho essa corrente muito alta, eu não posso ter essa corrente muito alta circulando em condutor, né? Corrente de quiloampere, né? Então, em todo o nosso sistema elétrico, geralmente quando tem o gerador, após o gerador, a gente tem então uma subestação elevadora. Então, no caso de Itaipu, logo que sai da usina, ele já tem ali a subestação, essa subestação eleva. Mas por que a gente faz? Aí aqui, ó, na subestação elevadora, a gente está usando o quê? Tem transformadores. Então, até para destacar e relembrar coisas que a gente viu aqui na nossa própria disciplina. Aqui, a gente está usando a lei de Faraday e a lei de Lenz, né? Então, a gente está utilizando o conceito de que o movimento das águas vai produzir a nossa energia elétrica, né? Bom, logo que isso passa por entra na subestação, então que eu tenho que elevar a tensão, o que tem aqui? Um transformador que funciona pelo princípio de autoindução e mútua indução. Então o transformador ele vai fazer o quê? Ele vai elevar essa tensão. Porque no transformador é basicamente assim: se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente. E para que eu possa espalhar essa energia para todo o país, eu tenho que fazer o quê? Elevar a tensão para conseguir diminuir a corrente. Porque se eu faço com que essa corrente circule pelos condutores com um valor muito alto, acontece que eu tenho perdas por aquecimento. Então eu tenho um efeito Joule muito forte nas linhas de transmissão. Então eu não posso fazer essa transmissão utilizando baixo nível de tensão. Toda vez, pensem sempre como assim, toda vez em que eu for transmitir energia elétrica de um ponto para o outro, eu uso as linhas de transmissão, que são essas linhas aqui. E o ideal é que a gente consiga trabalhar no nível mais alto possível. Então, para que vocês tenham uma noção, nessa saída do gerador aqui, no caso de Itaipu, ele sai em 18.700 volts. Ele entra no transformador e para que ele saia num nível alto do outro lado, ele sai na casa de 750 mil volts. Tem de 500 e de 750. 750 mil volts. E esses 750 mil volts eles são direcionados através de linhas de transmissão. Então essas linhas que têm esse formato que vocês devem ver, próximo de Sapiranga tem diversas dessas linhas. Essas linhas de transmissão, elas são desse formato, elas têm toda essa estrutura. Por quê? Porque elas trabalham em um nível elevado de tensão. E elas são obrigadas a trabalhar nesse nível elevado de tensão pelo fato de que quando tu eleva a tensão, tu diminui a corrente e tu diminui as perdas no teu sistema elétrico. Então, a gente saiu do gerador, passou por uma subestação elevadora. Essa subestação elevadora, ela geralmente vai até as subestações que tem próximos às cidades, aonde for necessariamente, não necessariamente a uma, né? Em geral, quando vem da linha de transmissão, ela chega em uma subestação principal e essa subestação principal espalha para outras subestações. Mas nesse nosso exemplo aqui, basicamente, seria o quê? Chegaria esses 500 mil volts aqui, ou 750 mil volts, e agora eu tenho que, porque isso aqui tem várias dessas, então espalhou para diversas, né? E agora aqui eu vou rebaixar
por um nível que é o nível que tem dentro das cidades, geralmente, que é de 22, de 13.800 a 22.000 volts. Isso aqui é antes de chegar no transformador que está próximo da rua da casa de vocês. Quando chega no transformador na rua da casa de vocês, tem uma entrada e uma saída. Na entrada vai chegar aos 13.800 volts e na saída vai ter a saída, então, aí, no caso Sapiranga, 380 volts, 220. Se for trifásico, 380 volts entre as fases. Se for monofásico, 220 entre fase e neutro. Como um modo geral, isso aqui é o apanhado de como funciona o sistema elétrico como um todo. Geração, transmissão de energia. Aqui já passa a ser distribuição de energia. A partir dessa subestação, já é linha de distribuição, já diz aqui. Então, é os termos que são utilizados como geração, transmissão e distribuição. Ok? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, né, de as mesmas figuras, né, uma planta de geração. Essa geração, no caso aqui, pode ser uma geração térmica, subestação, transmissão, as outras subestações. Então, é uma outra figura apresentada. Outra figura apresentada, então, geração, transmissão, tem os consumidores. Então, aqui, ó, a derivação ó, da subestação distribuidora, né? A distribuidora, ela distribui, então ela vai para vários, né? Até aqui, geralmente, na distribuidora, até chegar na subestação distribuidora, não tem nenhum nó. Então, é basicamente, ele sai daqui e vem até esse ponto. Quando chegar nesse ponto, bom, aí sim, aí deriva para cá, deriva para cá. E aqui a gente tem aqueles conceitos de nó mesmo que a gente vê no circuito, né? Em circuitos elétricos. A corrente, ela basicamente se divide. Okay? Bom, dentro desse sistema elétrico, é importante apontar alguns pontos que no Brasil, então a geração e a transmissão de energia, no Brasil temos a maior parte dos geradores e as redes elétricas conectados ao SIM. O que é? Sistema Interligado Nacional. O sistema é gerenciado, esse sistema interligado, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, o Operador Nacional do Sistema Elétrico ele é um órgão vinculado de um modo geral, parte do sistema elétrico como um todo. O sistema elétrico como um todo ele é constituído, embora não tenha, tem diversos organogramas que apresentem, mas ele começa pelo Ministério das Minas e Energias, tem a Câmara de Comercialização de Energia, que vai ser responsável, tem o EP, que é a empresa de pesquisa energética. Então, tem diversos órgãos nesse sistema elétrico como um todo, e esses diversos órgãos, dentro deles tem o ONS, que é responsável pela operacionalização. O ONS ele é um órgão que hoje ele disponibiliza praticamente em tempo real, né, as informações de operação do sistema elétrico como um todo, né? Então, se vocês entrarem no site do ONS, vai ser disponibilizado como que está, por exemplo, nesse exato momento, né, como está a nossa carga e geração de energia no país. Então, vocês podem ver aqui, ó, que durante a madrugada tem essa redução. Agora a gente está num momento de crescimento, né? Então, porque devido ao horário, 10 horas, né? Então, essa curva ela é uma curva que eles apresentam aqui. Tem a questão de balanço de energia, então, ó, quem está mandando energia para onde, então, nesse momento, né? Então, aonde que a gente tem a nossa capacidade de geração, então, está vindo do norte para o sudeste, o quanto que cada um está gerando, então, aqui a hidráulica, isso aqui em tempo real, né? Então, eles vão mostrando, né, em tempo real, atualiza de tanto em tanto tempo, mas a gente consegue ter, ó, às 10h23 foi a última atualização, né? Então a gente consegue ter essas informações de uma forma muito precisa. Então aqui vocês conseguem ter diversas informações sobre essa questão do sistema elétrico como um todo, né? Sugiro, inclusive, que vocês procurem fazer essa questão de reservatórios também, né? A gente sabe aí que a gente está com problemas, né, dos reservatórios, então a gente vem sofrendo aí nos últimos esse aqui já é atualizado ontem, né?
a gente vem sofrendo pela questão da escassez das chuvas, né? Então, através aqui do site do ONS, ele tem diversos relatórios, inclusive sobre a questão da quantidade de geração, sobre o perfil, que eu vou estar mostrando alguns gráficos e tudo mais. Então isso aqui é interessante e uma forma da gente ver como é o sistema elétrico. Essas informações, elas são algo que são de uns 2 anos para cá, que é algo que mostra em tempo real e tudo mais, que é disponibilizado. E é esse ONS que faz esse balanço de energia aqui, ó, que diz, ó, tanto de fluxo de potência, tem a previsão de geração, então eu tenho uma previsão de carga. Porque, bom, eu tenho uma previsão que determinada região, por exemplo, a região sudeste, vocês podem ver aqui também que o ONS ele divide o Brasil em 4 regiões, né? Então, o sudeste, ele junta o centro-oeste e o sudeste, norte e nordeste, né? Então, é norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, né? Então, é esse operador do Nacional do Sistema Elétrico que é responsável, então tem os técnicos que ficam lá, geralmente são técnicos que ficam fazendo esse estudo e esse levantamento, né? Bom, como que a gente vai fazer? Tem os softwares que fazem esse cálculo de previsão de carga e tudo mais, né? E é eles que determinam, por exemplo, se uma determinada usina ela vai poder fazer uma manutenção em um determinado horário. Então, toda vez que se faz uma manutenção, quem está conectado nesse sistema interligado necessariamente precisa informar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico que ele vai estar fazendo uma manutenção e que naquele momento, naquele dia, naquele tal horário, ele não tem como solicitar carga, por exemplo, da usina de Itaipu, porque ela vai estar com 2 máquinas paradas. Dependendo da crise, da situação energética que está o país, eles podem autorizar ou podem dizer, ó, vai ter que fazer de tal forma. Não que a manutenção não seja feita, obviamente que a manutenção tem que ser feita, né? Aqui a gente tem do horizonte 2017, que é um dos últimos gráficos. Esse gráfico a princípio já saiu um novo. Mas aqui é basicamente, pessoal, as principais linhas de transmissão por onde conectam, então, as regiões, né? Então é por esses pontos em que o ONS diz, ó, fluxo de energia por aqui. Então aquele fluxo de energia que vocês estavam vendo aqui, nesse fluxo de energia, eles estão ocorrendo por essas linhas de transmissão, que elas trabalham nos mais diversos níveis de tensão, então elas trabalham nos mais diversos níveis de tensão, e elas conectam as mais diversas cidades, e aqui a gente tem então as nossas gerações. Podem ver que o Sudeste, né, é um centro, por ser um centro, a parte mais questão de onde tem a maior população, mais desenvolvida, grandes indústrias, ou seja, onde se encontra o centro comercial e industrial do país, aonde que se tem mais essas linhas de transmissão, então o fluxo de potência acaba ocorrendo. Destaco aqui também que nessa região, essa única linha que tem em preto aqui, é a única linha de transmissão que a gente tem em corrente contínua no Brasil. Até se tem outras, mas a principal... por que você tem uma linha em corrente contínua, em tensão contínua, basicamente? O que acontece, pessoal? A gente viu em circuitos elétricos que existe a frequência elétrica, né? A frequência aqui no Brasil é 60 Hz, então a gente tem uma frequência de 60 Hz. Só que o Paraguai, então, nosso vizinho, no qual a gente divide a usina de Itaipu, ele tem uma usina, metade da usina é dele, metade da usina é brasileira, né? Bom, esse fato de ter metade da usina brasileira e metade da usina, como no Paraguai a frequência que eles utilizam é 50 Hz, então o Paraguai ele trabalha em 50 Hz, o Brasil trabalha em 60 Hz. O que acontece? Quase toda a energia produzida na parte paraguaia, como o Paraguai é um país, embora em constante crescimento, ele não utiliza toda a energia de Itaipu. Tá? Então, para vocês terem uma noção, assim, né, em termos de tamanho, né, comparando um país com o outro, né, até pela questão de dimensões territoriais, né, mas, por exemplo, o Brasil ele tem todas as usinas além de Itaipu. O Paraguai, até pouco tempo, ele utilizava toda a energia de Itaipu, ele usava uma parte da energia de Itaipu dele, então da parte dele, e o resto ele vendia para o Brasil. Só que dessa parte que era dele, então metade da usina é dele, né? Então 50% da usina é dele.
Desses 50%, só 10% que é utilizada pelo Paraguai. Os outros 40% voltam pro Brasil. Só que, bom, o Brasil não trabalha em 60 Hz e o Paraguai nos vende uma energia em 50 Hz. E eu não posso chegar, e você sabe que tem a diferença de frequência, fase, tudo que a gente estudou em circuitos elétricos, simplesmente pegar essa senoide de 50 Hz, juntar com uma em 60 e dizer que está tudo bom. Não, não posso. E aí, para isso, a gente precisa fazer uma conversão, e essa conversão ela é feita, vocês vão ver isso em eletrônica no terceiro ano, através, então tu tem um sistema de eletrônica de potência, onde que tu vai ter uma conversão CA para corrente contínua, então tu converte uma senoide para uma corrente contínua, e depois tu converte uma corrente contínua para uma corrente alternada. Para que se faça isso, então, o que, que acontece? Lá em Itaipu tem a conversão de corrente alternada para corrente contínua. Só que aí o pessoal na época estudou e viu que a distância até São Paulo era muito grande e que compensava converter em, transmitir em corrente contínua. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram e converteram em corrente contínua e mandaram para São Paulo. E aí lá em São Paulo eles convertem para corrente alternada em 60 Hz. Então ela entra, basicamente ele funciona assim. Tu tem uma senoide, tá? Aí depois dessa senoide, que está lá em Itaipu, ele fica algo contínuo, então vai ser retinho, contínuo, tá? Aí tem a distância entre as cidades, e aí lá em São Paulo, ele entra contínuo, e aí sai alternado, tá? Aqui entra em 50, e aqui 60, tá? Como que faz isso? Bom, eletrônica de potência. Vocês verão aí no terceiro, vocês vão estar vendo aí no terceiro ano, vão estar trabalhando com essa parte de eletrônica de potência. Inclusive, essa usina ela é muito interessante, eu já tive nessa usina lá em... Essa usina não, essa estação conversora, né? Que tem em Itaipu, então, ela é algo de dimensões gigantescas, assim, então, porque a complexidade de se fazer essa conversão não é algo simples, tanto que não se tem muito, né? Então é algo grandioso mesmo quanto a isso. Sugiro a vocês, inclusive, colocarem aí no YouTube, da vida e tal, sobre a subestação de Furnas, que é a subestação, então, que tem junto a Itaipu. Além de sugiro alguns vídeos aí sobre a questão da própria usina lá como um todo. Bom, sobre a questão da geração de energia elétrica no Brasil, né, a composição da matriz de geração de energia atualmente no Brasil instalada, né, esses dados aqui são de 2021, né, então 63, se a gente for pensar assim em termos de geração, 74% de instalado ainda é hidráulico, então a gente tem uma boa impacto da hidráulica. A gente tem uma parcela nuclear, por mais que possa parecer, mas a gente tem uma parcela nuclear em Angra, né? Então a gente tem geração nuclear instalada. Nem necessariamente às vezes elas estão operando, mas a gente tem. Mas no Rio de Janeiro tem Angra 1 e Angra 2. Eólica, que tem um constante crescimento. Solar, bem pouco. E térmica. Mas por que vocês podem dizer, tá, mas o solar não está crescendo? É que aqui, principalmente conectado ao sistema elétrico, e o solar ele vem crescendo constantemente. O problema é que as usinas solares elas são pequenas, né? Então elas acabam que elas necessitam ainda de um determinado tempo para que elas atinjam, né, esses valores, né? Então considerável na matriz, né, como um todo. A composição operando no Brasil, então isso aqui é 2021, né, como que estava operando. Hoje a gente tem as hidráulicas menos ainda, então na verdade a geração hidráulica devido à escassez de água. Isso aqui é um balanço que o ONS atualiza, então no site ali é possível encontrar de cada um deles, né, o balanço. Aqui a gente já pode ver o solar entrando em crescimento. Isso aqui é um perfil de consumo de energia.
que é aquele perfil. Vocês podem ver isso aqui. Esse aqui é um perfil de energia de 2019. Ó. E se a gente pegar aqui, ó, o perfil de o que está acontecendo hoje, vocês vão ver que ele já tem uma certa semelhança. Ó, tá crescendo aqui, né? Vocês podem ver que ele está crescendo, né? Mas o que é isso, o perfil? É como que a gente consumiu a energia ao longo do dia no Brasil, né? Então, obviamente que a gente tem um pico num determinado horário, né? Principalmente próximo ao meio-dia e tudo mais, né? Isso daqui varia por regiões, obviamente, né? Que isso aqui em algumas regiões vai ser maior de acordo com a característica daquela região, se tem e inclusive por cidade varia, né? Mas é que aqui a gente está vendo no acumulado, né? Então, se a gente clica aqui, ó, por exemplo, ó, vou apresentar aqui para vocês rapidinho. Mas se a gente clica aqui, ó, carga e geração, ó, bom, então aqui, ó, ele está mostrando, ó, aquele dado que eu falei da hidráulica, ó, tá baixo, ó, por quê? Porque a gente está com escassez de água, né? Então, ó, só 46, naquele meu gráfico lá estava em 60%. Aqui, ó, o que acaba fazendo com que a bandeira tarifária mude, né? É por causa que tem muita térmica ligada, então fazem aquela correção. Aí a gente tem bandeira vermelha, bandeira, bandeira vermelha patamar 1, patamar 2. Então a gente tem uma consideravelmente eólica. Solar, a gente tem algo muito, muito pequeno, principalmente que aqui eles estão conectados ao sistema elétrico, né? Então aqui não está mostrando os residenciais de cada um, entendeu? Então não tem como saber ali quantas pessoas estão gerando, porque na verdade elas não são conectadas no sistema elétrico. Isso aqui é quem tem solar conectado no sistema. Então são as grandes usinas solares, que são poucas. Então a exportação, então aqui a gente tem as curvas de geração, por exemplo, de cada um deles, hidráulica, a característica de cada um eu consigo ficar identificando, eu posso selecionar um subsistema. Então aqui a gente consegue ter diversas dessas informações. Bom, a transmissão de energia aqui é só mostrando que a transmissão ela é realizada em alta tensão. Então aqui tem um exemplo da região sul, da próxima à questão de Canoas ali, a questão de onde chega as subestações, né? Então onde que a gente tem umas subestações concentradoras, né? Então aqui a gente pode ver que a gente tem uma região onde tem várias linhas que chegam e aí elas derivam depois para dentro das cidades, região metropolitana, tudo mais. Então a gente pode ver esses nós, né? Que está vindo da geração. Aqui então essa questão dos mapas, né? Eu vou deixar tem os links aqui para vocês depois poderem, quem quiser verificar. Bom, da transmissão. É isso, né? A transmissão é algo. O pessoal sempre brinca e qualquer pessoal que tu conversa da área sempre diz que a transmissão é o lugar mais tranquilo de se trabalhar, de se fazer, porque a linha de transmissão, teoricamente, é o que menos te dá dor de cabeça, porque depois que ela está instalada, posicionada, ela basicamente é a estrada, né? Que realiza a conexão entre a geração e a distribuição. Só que aí a gente chega na distribuição e essa talvez seja a parte mais complexa do nosso sistema elétrico, onde que a gente diz que a gente tem a distribuição em média tensão, 13.800 volts, 22 kV, obrigatório para consumidores com carga instalada acima de 75 kW e inferiores a 2.500, e a baixa tensão, 380 a 220, tensão de fornecimento por consumidores. Por que é 380 a 220? A gente vai ver daqui a pouco, né? Porque a maioria das residências elas são monofásicas, né? Então elas têm uma única fase, um neutro. Mas se a residência for trifásica, dependendo da localidade, ela pode ter dois níveis de tensão. E aí a gente diz 380 220 volts ou 220 127. Tensão de fornecedores para quando a potência instalada na residência de vocês for abaixo de 75 kW. Então, assim, tu tem diversos equipamentos e tudo mais, bom, mas passa desse limite, então, acaba que a gente está indo para algo que tem que ser em média tensão. Então, por isso que às vezes as indústrias, devido aos altos equipamentos, elas não entram. Então, a maior parte das indústrias, elas já recebem em média tensão e elas têm que ter a subestação própria, o próprio transformador. Então,
esse sistema de distribuição e média tensão, então a média tensão ela acontece desde que vem da linha de transmissão, então chega na linha de transmissão, e aí a partir da linha de transmissão tem uma subestação redutora, e essa subestação ela reproduz. Então aqui, as indústrias e os prédios grandes, eles recebem em 13.800 volts. Enquanto que as casas, os pequenos prédios, ainda tem o transformador, que é aquele transformador que tem lá na rua de vocês, em que ele faz a conversão de 13.800 ou de 22.000, dependendo da região, para 220, 127 ou 380, 220. Cada residência ela pode receber ser monofásica ou bifásica ou trifásica. A rede de distribuição, né, a rede que chega na casa de vocês, então o que acontece? Ela tem origem, a rede que chega, ou rede de distribuição secundária, que a gente chama, né? Então, porque a primária é o que está de um lado do transformador, desde que chegou lá na subestação principal, a secundária é a que chega na residência de vocês. Esse cara aqui é o transformador. E esse aqui está próximo à rua, à casa de cada um de vocês, aonde que ele tem uma entrada, a entrada de alta tensão. Então, quando vocês olham para o poste, vocês vão ver que vai ter 3 fios chegando na parte superior, então, que a gente chama de alta tensão. Então, quando vocês se depararem com um transformador, tentem atentar a esse ponto. Vai ter 3 fios que vão chegar na parte superior, que vão chegar nessa parte aqui. Então, eles vão chegar aqui. Tá? Esses 3 condutores. Aqui a gente vai chamar, então, de média tensão. Tá? Então, por quê? Por que a gente vai chamar de MT aqui? Porque aqui, basicamente, pessoal, aqui na MT, a gente tem o quê? A gente tem 13.800 volts. Então, aqui nesse transformador seria aqui. Então, está chegando esses condutores, passa pelos isoladores, e eles estão espaçados, eles não os podem encostar, porque eles não têm capa de proteção, né? E eles descem, então, para cada um das entradas. Então, aqui a gente diz que é a média tensão. Tá? Bom, mas feito isso, do outro lado aqui, eu tenho a saída. Aqui, vou mudar até de cor. Aqui eu tenho as saídas. Vocês já podem reparar que tem uma diferença. Entra 3 e sai 4. Por que isso é feito? Isso é feito de uma forma, depois eu vou estar mostrando aqui para vocês, da forma como é ligado internamente. E para que a gente possa ter o neutro. O neutro ele surge aqui. O condutor neutro ele surge a partir do transformador. A linha de transmissão, a forma como a transmissão é feita, não tem a presença do neutro. Então é sempre 3 condutores. São apenas 3 condutores. E esses 3 condutores é os que realizam, então, essa transmissão. São as 3 fases. É um sistema trifásico, né? Então a gente tem um sistema que a gente diz que é um sistema trifásico. Esse sistema trifásico ele chega até o transformador. No momento que ele chega no transformador, então ele acaba aí deixando de ser um sistema com somente 3 condutores e ele passa a ser com 4 condutores. Tá? Aqui então estaria os 4 fios. Estaria os 4 fios, né? Seria cada um dos fios que estão saindo na parte de trás, entre o poste ali, então estariam os 4 condutores, né? E aqui na parte superior, então, a gente tem as 3 fases chegando. Então chega a 3 fases, sai 4. Mas por que isso acontece? Internamente dentro do transformador, aqui está o transformador, internamente, sempre lembrando que o transformador ele não tem ligação elétrica, pelo que a gente viu, é um circuito magnético que liga o primário com o secundário. Então, em geral, a gente diz que isso aqui é um sistema, e vocês ainda vão estudar bastante essa relação, tanto no terceiro ano, na questão de circuitos trifásicos, que aqui a gente só estuda circuitos monofásicos, mas aqui a gente tem triângulo, a gente diz que isso aqui é um sistema em triângulo. Tá? E esse outro sistema aqui é um sistema em
estrela, tá? O transformador em si, ele tem essa forma de ligação. O que significa? Se eu medir a tensão entre o ponto L1, se eu medir entre L1 e L2, eu vou ter aqui, vamos dizer, 13.800 volts, ok? Se eu medir entre L2 e L3, eu também vou ter 13.800 volts. A única diferença é que eles são defasados. Então, um vai estar lá no 0 e outro vai estar lá no 120, o outro vai estar lá no menos 120. Isso é a origem do trifásio, tá? Mas eles vão ter a mesma tensão, ok? Quando eu venho para o lado daqui, que é o lado que a gente nos interessa, que é o lado da rede secundária da distribuição, eu tenho como medir entre uma fase. Então, eu consigo medir a minha tensão entre eu consigo medir a fase, por exemplo, entre o nêutron e o L1. E eu consigo medir, por exemplo, entre o L1 e o L2. Qual é a diferença? Quando eu estou pegando entre o L1 e o nêutron, eu estou pegando somente a tensão nessa bobina aqui. Tá? Eu estou pegando somente essa tensão. E aí, no caso de Sapiranga, quando chega na residência de vocês, chega um L1, uma fase, e um nêutron. E aí é 220 volts. Quando eu estou pegando entre duas, talvez para vocês pudesse ser assim: 220 mais 220, 440. Mas lembrem que a gente não estudou trifásico, mas quando a gente soma essas tensões em corrente alternada, elas são complexas, né? A gente tem um ângulo de defasagem, né? Aqui a gente não vai abordar porque a gente não vai estudar o trifásico. Entretanto, quando eu somo essas duas aqui, eu tenho 380 volts. Então, se por um acaso chegar na residência de vocês uma fase e um nêutron, apenas uma fase e um nêutron, ok? Chegar na residência da maioria das residências vai chegar o quê? Uma fase e um nêutron, 220, tá? Se for em Sapiranga, ok? Se chegar duas fases e um nêutron, por exemplo, além disso, chegasse mais SL2, chegasse outra aqui, tu poderia ter dois níveis de tensão. Bom, tu poderia ter, se tu pegasse entre L1 e N, 220, e se tu pegar entre L1 e L2, poderia ter, então, 380. Vocês podem dizer, tá, mas para que eu vou utilizar 380? Acaba sendo utilizado mais para motores, equipamentos. Mas se a gente pegar uma cidade que nem Porto Alegre, se fosse Porto Alegre, por exemplo, então se a gente considerar se fosse Porto Alegre, seria então, ao invés de ser 380 aqui, seria Porto Alegre 127, se tu pegar entre fase e nêutron, tá? Então a gente tem 127 volts, ok? Entre fase e fase vai ser 220. E olha só, aí eu consigo ter dois níveis de tensão, 127 e 220. E isso pode ser vantajoso em alguns aspectos, por exemplo, ter equipamentos de dois níveis de tensão, eu posso ligar o chuveiro em 220. Só que o que determina se uma casa vai ser bifásica, vai ser monofásica, é a quantidade de carga instalada nela. Então, e além disso, eu posso ter uma casa trifásica, de acordo com a característica, de acordo por exemplo, com a quantidade de equipamentos que tem.
mas é aqui que é a origem, então, dessa diferença de tensão, tá? Em geral, quando a gente trabalha com circuitos monofásicos, a gente vai estar considerando ambientes residenciais monofásicos, ou com 127 volts ou com 220. Essas tensões aqui, vocês vão ouvir lá em circuitos elétricos, os conceitos de tensão de fase e tensão de linha. Tensão de fase é entre uma fase e o neutro, tensão de linha é quando eu meço entre duas linhas. Então, no caso aqui, eu teria tensão de fase, que eu chamo de φ, fase, é igual a 127 volts, e a tensão de linha é sempre para triângulo, para estrela, raiz de 3 vezes 120 vezes a tensão de fase, que é aproximadamente os 220 volts. Esse raiz de 3 ele vem lá de uma operação complexa, uma operação de números complexos, né, que vem. Então, por isso que o 380 nada mais é que 220 vezes raiz de 3. Mas isso aí vocês vão ver em circuitos, no terceiro ano. Bom, quanto a isso, então, a gente viu aqui, a gente pode dizer que a gente tem três tipos de rede de distribuição. Rede do tipo A, do tipo B e do tipo C. O que muda em cada uma delas? A forma como ela é constituída. Monofásica, 2 fios. Então, fase neutra. Maior parte das residências se encontra aqui. Então aqui a gente está com a maior quantidade de residências. Então, do tipo A, né? Então vai chegar um fase e um neutro. E aí vai ser ou 220 ou 127, dependendo da localidade. Sempre surge a pergunta, tá, mas por que alguns lugares é 127 e outros é 220? Padronização da rede de distribuição. A distribuidora que padronizou e determinou que naquele local seria aquilo. Não tem uma questão geográfica ou é questão técnica de definição da própria distribuidora. Bifásica, quando chega a 2 fases e o neutro, que era aquele exemplo aqui da nossa residência aqui, né? E trifásica, que chega a 4 fios e o neutro, que aí chegaria esses 4 fios aqui e o neutro na tua residência. Na rede do tipo A aqui é como se chegasse o neutro, que é esse de cima, e um desses fios aqui que vão chegar na casa de vocês. Apenas um desses e o neutro. Tanto que a distribuidora, ela faz o quê? Ela distribui de tal forma, ela liga no transformador, ela liga algumas casas em uma fase, outras casas em outra e outras em outra, se tiver só casas em monofase, para que se tenha o equilíbrio. Bom, a distribuição, então, na baixa tensão, então, a partir da rede de distribuição até o circuito alimentador da residência, destaca-se as seguintes partes constituintes do circuito elétrico. Então, tem o poste lá na rua, né? Daquele poste vem um fio, um fase e um neutro que chega na residência de vocês. Esse termo aqui a gente chama, ó, então eu vou botar aqui, a gente chama de rede secundária. Ainda é rede secundária. No momento que deriva para ir para o poste que chega na casa de vocês, é ramal de ligação. Então a gente chama de ramal de ligação, tá? Depois que chega aqui a gente chama de ponto de entrega. É onde que a concessionária está entregando energia para vocês, tá? Desse trecho até chegar no medidor que tem lá, a gente chama de ramal de entrada. Então isso aqui é o ramal de entrada, tá? Bom, o circuito alimentador, né, na verdade, ele é o quê? É o circuito que passa no medidor e depois que ele passa no medidor, ele vai para onde? Ele chega no medidor e vai para dentro da casa de vocês. Por quê? Porque ele está alimentando as cargas. E o quadro de distribuição? Bom, o quadro de distribuição ele é parte da rede, mas ele está internamente na residência. Esse poste onde que fica o medidor, ele é de vocês, ele é da residência. O poste a gente chama de poste particular. O medidor ali, ele é inviolável, a gente não pode ir lá e violar ele. Ele ainda é parte, ele é inviolável, mas ele é de vocês, tá? Porque esse poste, o que está aqui, é da residência. Responsabilidade da residência. Danificou, tem que trocar, está fora de padrão. Responsabilidade da residência. O ponto de entrega é aqui. Tá? Ela te entrega aqui. A única coisa que não pode no medidor é violar ele. Tá? E aqui então a gente tem esses termos, né? Que, então o ponto de entrega, o que é ramal de ligação,
ramal de entrada, que é essa regiãozinha do poste. Cada um deles tem as suas indicações. Isso aqui da onde que vem, né? Da onde que vem isso aqui? Isso aqui vem do Regulamento de Instalações Elétricas, né? Que a gente chama comumente de RIC, que é o Regulamento de Instalações Elétricas, que é da onde a gente tem essas informações e segue essas informações, tá? Bom, esse aqui é o padrão da instalação, então aqui de uma forma amplificada, né? Então, os diversos pontos que a gente tem e os termos que a gente deve utilizar. Destacar aqui também a haste de aterramento, né? Que ela é parte deste processo, então sempre tem o aterramento, o neutro é ligado inclusive neste aterramento, e a partir daqui é que sai o condutor terra da residência de vocês. Então, vem em fase neutro, o neutro é ligado no terra, e ainda sai 3 condutores, o fase, o neutro e o terra. O neutro ele é aterrado. Bom, aqui uma outra forma de apresentar, de uma forma um pouco mais menos informações, né? Então, eletor de aterramento, circuito de distribuição, quadro de distribuição, ramal de ligação, medidor. Os circuitos elétricos residenciais são formados basicamente pelo que, então, né, pessoal? Fonte de alimentação, ponto de consumo, ponto de comando, eletrodutos e caixas e condutores de energia. Bom, vou falar um pouquinho de cada um deles, né? E aqui tem uma ilustração basicamente de um quadro e alguns deles. Fonte de alimentação, né? Então, fonte de alimentação das instalações é a rede de distribuição, é a distribuidora que te entrega a fonte de alimentação. Ele pode estar disponível na forma monofásica, bifásica e trifásica, que está associado a isso aqui, ó. Tipo A, tipo B e tipo C, né? É só a forma diferente de chamar tipo A, tipo B e tipo C. Tá? Então, bifásica, aí aqui sempre eu cito o exemplo. Quando não diz, Sapiranga, região. Quando é caso de Porto Alegre, 127. 380, 120, 220, 127, caso de Porto Alegre. Trifásicas também. Ok? Quando eu tenho trifásica, não significa que eu vou ter 3 níveis de tensão. Não, não tem nada a ver isso, né? Porque são 2 níveis de tensão. Porque aqui a gente está pensando no módulo da tensão. São 3 tensões defasadas. Isso vocês vão estar vendo quando trabalhar com circuitos trifásicos. Mas pensa sempre assim. Um circuito trifásico alternado, ele nada mais é do que aquela senoide que a gente tinha lá em circuitos, só que mais 2 delas defasadas com uma determinada angulação, que no caso 120 graus. Ponto de consumo, o que é ponto de consumo? Quando a gente se referir a ponto de consumo, é lâmpada, é tomada no ambiente residencial, isso é ponto de consumo. Ponto de comando é o disjuntor, mas o disjuntor ele é um dispositivo de comando e proteção, a gente não usa para ligar energia e desligar. O ponto de comando, mas tu consegue controlar a utilização, então pode ser um interruptor ou pode ser um próprio disjuntor. Mas a gente nunca vai usar disjuntor para ficar ligando e desligando lâmpada num quarto, por exemplo. Isso é ponto de comando, né? Comanda, né? Como o próprio nome diz. Eletrodutos e caixas, né? Então, os eletrodutos e caixas aqui de um catálogo de fabricante, né? Mostrando, né? Eles são colocados dentro da alvenaria, então a gente tem que colocar eles antes de fazer. Principalmente esses aqui que a gente está vendo, né? Do tipo esses eletrodutos, né? Então, o quadro de distribuição abriga o dispositivo de segurança, instalações elétricas, os disjuntores, IDR, DPS, que depois a gente vai estar vendo. Recebe os fios que vêm do medidor e distribui para os circuitos elétricos que eu vou alimentar. Então, eu preciso ter essa caixa lá quando eu faço, coloco na minha alvenaria, onde que eu vou colocar o meu quadro de distribuição e aonde que sai para os meus circuitos, né? O eletroduto, né, corrugado, né, proteção mecânica para instalações elétricas de baixa tensão, executadas em alvenaria com recobrimento de argamassa, por onde passam os fios dos circuitos. Então, nesses fios amarelos é onde que distribui, então, os fios, né? Geralmente, para que se possa passar esses fios, a gente utiliza lá os passa-fio, né? Que é uma estrutura, ou passa direto, dependendo da situação. Mas se não, tem os passadores de fio, que é uma forma que tu coloca, é um fio mais rígido, coloca o fio ali e vai empurrando, e ele vai conseguindo driblar um pouco melhor essa estrutura. Bom, além disso, dentro de eletrodutos e caixas, a gente tem a caixa octogonal, né?
que geralmente isso aqui vai no teto para a derivação dos circuitos, então onde que a gente faz as derivações. Então ela tem os padrões 3/4, 1/6 e 1/6, 1 e 3/4 com relação à polegada. Caixa de luz, né? O fabricante chama de caixa de luz, né? Que nada mais é que as caixas 4x2 e 4x4, tá? Permitir a derivação de circuitos elétricos e fixação dos acessórios, como tomada, interruptores. É a caixinha aquela, né? Que são colocados. Isso aqui são tudo tem que ser pensado, colocado na alvenaria antes, né? Aqui, um exemplo de posicionamento de caixas em parede, né? Então, de como que ela é feita, né? Então, é muito importante sempre, principalmente na execução na realização de um projeto que seja feito dessa forma, e eletrodutos e caixas, então, são parte de uma instalação elétrica. Os condutores de energia, né? A gente sabe que em corrente alternada a gente tem fase e neutro, né? Então, a gente tem um fase e um neutro, né? Então, são os elementos responsáveis por interligar os diversos equipamentos em um circuito elétrico. Distinguimos pela cor da camada isolante. Aqui é importante destacar, né, pessoal? A gente tem que distinguir pela cor, né? Mas a gente nunca vai confiar na cor, né? Então, se vocês verem um fio, o fio verde é proteção, teoricamente está aterrado, não tem risco de choque elétrico. Não, necessariamente, né? Porque a pessoa pode não ter feito utilizando o padrão. Então, se for realizar dentro dos padrões, realiza-se da seguinte forma. O condutor neutro tem a cor azul. Então, padroniza o azul claro para neutro. Azul é neutro, tá? Condutor de proteção, verde ou verde e amarelo. Um ou outro, né? Tem que acabar utilizando um ou outro. Vocês viram aqui quando eu mostrei o desenho, né? Que esse aterramento aqui, né? O neutro vem ligado no aterramento. Eu falei isso, né? Que o neutro é ligado no aterramento. Que daqui surge o terra. Se o neutro é ligado no terra, ele está conectado na terra. Teoricamente, e não acontecendo nenhum problema, o neutro ele é um condutor, como o próprio nome diz, que ele não tem potencial, porque ele está ligado na terra. Então não vai ter diferença de potencial se vocês tocarem no condutor neutro. Então se a gente pega, por exemplo, uma chave teste ou aqueles detectores de tensão, vocês vão notar que o neutro não tem diferença de potencial. Por que não tem diferença de potencial no neutro? O neutro é aterrado. Em geral, em ambientes residenciais. Óbvio que existem sistemas de aterramento, que às vezes o neutro pode não estar aterrado e tudo mais. Mas o neutro ele é aterrado. Sendo assim, não tem diferença de potencial com o condutor neutro. Assim como o condutor de proteção. Qual é o condutor que tem potencial? O condutor fase. Tá? Que a gente utiliza, então, o fase e o retorno. Depois a gente vai ver por que tem diferença de fase e retorno. Mas são condutores de potenciais. E aí a gente utiliza geralmente cor vermelho, branco e preto. A gente não usa azul e verde, tá? Azul e verde a gente sabe que tá, o azul e o verde estão relacionados com proteção. Mas isso não é uma regra. Então é comum tu pegar uma instalação elétrica, foi feita toda com fio verde. Bom, por uma questão às vezes de economia e tudo mais, não se tem utilizado essa padronização. Quando o prédio é feito, geralmente seguindo uma regra e tudo mais, não é algo com alguma. Já vai seguir esse padrão. Então, neutro azul, verde e amarelo verde, geralmente terra, os demais cores para fase, tá? Aqui vale um adendo, que talvez em algum momento vocês vão ouvir esse termo, né? Muita gente diz, assim, principalmente o pessoal que trabalha em instalação, o positivo, né? Nunca existe isso, já falei isso para vocês, né? Não existe positivo aqui, né? Existe condutor fase. O condutor fase, porque aí o pessoal realmente associa que assim, o positivo é o que dá choque, tá? O negativo não dá choque. Na verdade, tecnicamente falando, é o quê? O condutor fase, ele tem uma diferença de potencial se tu encostar nele. Então, tu vai tomar um choque elétrico. Então, existe o risco do choque elétrico, tá? Bom, o condutor neutro, ele já está ligado na Terra, então não tem essa diferença de potencial. Então, muitas vezes o pessoal acaba fazendo essa confusão e até utilizando, padronizando esses termos de forma errada. Mas o condutor fase, ele tem diferença de potencial, ele não é positivo. E esse, de fato, encostar nele, ele tem risco de choque elétrico. O condutor neutro não significa que ele possa ser encostado, mas de fato, ele não tem
potencial, ele está ligado à Terra. Mas isso não diz que a gente deve ficar tocando ou encostando. Não se deve. A norma já nos diz isso, que eu não posso fazer esse tipo de coisa. Segurança sempre em primeiro lugar. Aqui as padronizações então de cores. Bom, condutores também, existe a classificação. O condutor de energia, ele tem as classificações deles. Então, o que acontece com os condutores de energia? Eles são divididos em 4 classes. Eu tenho classe 1 e classe 2, que eu aqui chamo, né? Não tenho... foram divididos 4, na verdade, porque os 5 e os 6 foram juntos. Né? Você pode dizer, tá, mas os condutores são divididos em 4 e eu tenho 5. Né? Mas é que depois eu digo ali por que acontece essa diferença. Classes 1 e 2 destinam-se ao uso de cabo para fixação, sendo que a classe 1, aquele fio sólido, condutor sólido, pouco utilizado atualmente, tá? Então o fio sólido, ele é ruim de trabalhar, é difícil de trabalhar. No laboratório a gente fazia algumas práticas, algumas emendas lá, o pessoal sofria muito para fazer emenda, porque ele quebra de uma forma muito fácil. Classe 2, ele já tem condutor encordado, então é aqueles diversos condutores. Só que esses condutores encordados, eles são um pouquinho mais grossos, então eles não têm uma grande quantidade de condutores. Tá? Aqui, a gente tem uma outra forma de representar, então eu tenho a classe 1, classe 2, classe 4, 5 e 6. É que alguns fabricantes eles juntam a classe 5 e 6, né? Então por isso que lá eu falo em 4 e apresento 5, né? O que acontece? Basicamente, classe 1 é o fio sólido, classe 2 é um sólido, é aquele fio que é encordoado, mas ele ainda mantém uma certa rigidez. E aí, classe 4, 5 e 6, eles são os fios flexíveis, que a gente mais acaba utilizando. Quanto maior o fio, quanto menor o fio de cada um desses que são encordoados, maior é a classe dele. Além disso, uma outra classificação que a gente tem com relação aos cabos, né, são os chamados cabos unipolares ou multipolares. Tá? Então, o que acontece? Tem o cabo condutor isolado, né, que eu só tenho o condutor e a isolação, e tem o cabo unipolar. O que é o cabo unipolar? Ele tem o condutor, a isolação, e ele tem uma outra isolação. Na verdade, ele tem uma capa protetora. Geralmente, esses condutores são utilizados. Isso aqui é um unipolar. É só um cabo e ele tem duas proteções. Tá? Mais seguro que, por exemplo, esse daqui. E eu tenho um multipolar. Esse aqui o pessoal usa muito para aquelas extensões e tudo mais para fazer. Né? Onde que eu tenho o condutor, eu tenho a isolação e eu tenho... cada um deles tem a sua proteção e tem uma capa protetora. E a gente chama isso aqui de cabo multipolar. Tem multipolo. Podem ver que aqui ó, já se padroniza ó, fase e neutro. Né? Então, geralmente esses cabos eles vêm com um dos condutores deles é azul. O outro é qualquer outra cor que não seja azul e nem verde. Algumas informações que são importantes na hora de especificação de um condutor. Então, o material do condutor, geralmente metal, então cobre. Material de isolação, exemplo, PVC. Tensão de isolação, que é a tensão que tu pode aplicar, tipo, por questão de segurança, se aplicar mais de 750 volts, a isolação não aguenta, então tu vai tomar, vamos dizer assim, choque se tocar na isolação. Então toma choque se tocar na isolação acima de 750 volts. Cor da isolação, depende da cor, né? Classe de encordamento, então pode ser classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Quanto maior a classe, mais flexível é. Sempre lembrem isso. Comportamento ao fogo, anti-chama, bitola, e aí entra na bitola. A questão de bitola a gente vai falar eu vou falar na próxima aula, porque aí está relacionado tipo a capacidade de condução de corrente. Bom, uma outra coisa que é muito importante, já que a gente está falando de condutor, é a conexão entre condutores de energia. Quando a gente faz uma conexão ou uma emenda, então a gente pode usar dois termos, ou conector elétrico ou emenda, a capacidade de condução tem que se manter. Tem que manter a capacidade de condução e isolação. Eu não posso perder isso. Uma emenda mal realizada, pessoal, ela pode apresentar até 20% de perdas. Então, por quê? Porque tem aquecimento.
Então, se tu fizer uma emenda mal feita, daqui a pouco tu tem um consumo excessivo de energia devido àquela emenda mal realizada. Então, para que a gente possa realizar essas conexões, a gente pode recorrer a duas coisas: conectores elétricos, tá? Ou emendas. Conectores têm os diversos tipos de condutores, várias formas. Pode ser esses que são estrutura em plástico, pode ser esses aqui que já são uma estrutura de cerâmica. Cada um deles tem a sua aplicação e de acordo com a capacidade, eles geralmente vão dizer qual é a capacidade de corrente. Por exemplo, esse aqui, ó, talvez seja difícil de ver, mas 25 amperes. Então, qual a bitola do condutor que pode ser colocado ali. Eles têm os parafusinhos, então quando conecta, depois tu aperta. Tem os condutores para tipo parafuso fendido, que é quando é condutor que não tem outra forma de emendar, então conecta dessa forma aqui, então tem dois condutores se conectando e através de um parafuso aperta, né? Então esses conectores às vezes são utilizados também na rede de distribuição. E as emendas, né? Bom, aqui infelizmente a gente não vai poder realizar, né, no momento, né, mas era uma das aulas que a gente acabava fazendo. Porque o que acontece, né? A gente fazia diversos tipos de emenda, né? Então aqui eu vou mostrar algumas imagens e tudo mais. A emenda é a forma de conexão entre os conectores mais utilizada em instalações residenciais. Quando realizada de maneira correta, são suficientes para manter a capacidade de condução. Se mal feita, perda de 20% da força de tração e 20% de aquecimento. Então tu vai ter um aumento de consumo se fizer uma emenda mal feita. Tem várias formas de se fazer uma emenda, tá? Aqui é o caso de condutor rígido, né? Então aqui mostra que tem que desencapar, então tu desencapa os dois condutores da mesma distância, do mesmo tamanho, então esse primeiro aqui tira a capa do condutor, depois tira dos dois, deixa os dois do mesmo tamanho, coloca em cruz, e aí com um alicate, tu segura bem nos dois aqui, então eu boto o alicate nessa região aqui, e aí vai torcendo. Pode-se realizar a torção com outro alicate. Então pode-se utilizar dois alicates. Ou pode-se fazer a torção com a mão mesmo, dependendo do condutor. Se for um condutor acima de 1,5, já não consegue fazer na mão. Então tem que usar basicamente dois alicates para fazer essa emenda. E esse é um dos motivos em que essa emenda ela é bem difícil de ser feita. Dá trabalho, muitas vezes o pessoal acaba quebrando os condutores. E aqui tem um exemplo de emenda ideal realizada, né? Ela feita perfeitamente, com bastante tração e sem perdas por aquecimento. Essa aqui é quando a gente faz emenda dentro de caixa de derivação, então, por exemplo, um fio rígido ainda, né? Mas, por exemplo, eu quero emendar vários condutores numa caixinha de derivação, que é aquela caixinha 4x2 que a gente viu. Aí isso aqui muita gente chama de emenda de rabo de rato. Então tu vai juntar todos, vai torcer, depois só faz uma dobrinha para não ficar pontuda e após isso passa a fita isolante, né, pessoal? Sempre importante destacar, né? Aqui, uma que dava bastante trabalho sempre para o pessoal fazer, que é quando eu queria emendar um fio flexível num fio rígido, né? Porque aí tem duas características diferentes, e aqui mostra ó, como que faz, então. Encapa um, então aqui 50D, 3D, na verdade pode ser 5 centímetros, 3 centímetros. Tá? Né? Só para que se tenha uma noção de proporção. Então aí mantém uma distância. Primeiro, basicamente, enrola o fio flexível no fio rígido. Depois, puxa o fio rígido por cima do fio flexível. E aí faz isso daqui. Então, puxa o fio rígido com o flexível. E aí, então... Porque basicamente, tu coloca o fio flexível e depois tu aperta o fio flexível com o fio rígido. Essas imagens aqui são tiradas do livro. Tem até, inclusive, na biblioteca virtual. Depois, no final, ali eu tenho referência aqui. Deixa eu ver aqui. Cavalinho. Cavalinho. Inclusive, acho que tem na biblioteca virtual.
Aqui é mostrando como é que a gente faz emenda de dois condutores flexível. O pessoal tem o costume de só juntar e fazer uma bolotinha. Não, geralmente tu corta um maior que o outro, um dobro do tamanho do outro. E aí enrosca dessa forma aqui. Ó. Enrosca a parte do menor com a ponta do maior. Faz essa enrosca, depois puxa um por cima do outro. Aqui, ó. E aí passa fita isolante. O ideal é que quando tu faça uma emenda, nunca essa emenda ela fique, por exemplo, com uma saliência muito grande. E nem que tu coloque emenda sobre capa. Ou que a parte isolada não fique com contato com a parte condutora. Por cima dela, no caso. Né? Inclusive, se tiverem algum fio em casa e quiserem testar qualquer uma dessas técnicas aí, recomendo e fico à disposição se quiserem mandar uma foto, um vídeo, quiserem tirar alguma dúvida, fica ao critério de vocês. Pessoal. Aqui é uma que é pouco utilizada porque é a emenda com derivação, que é quando a gente quer fazer uma derivação num ponto com um condutor sólido. Tem que abrir, né? Então tem que abrir aqui com um estilete de alguma forma, tirar e aí enrolar, basicamente enrolar. Materiais e ferramentas, né? Por mais que possa aparecer, existem vários tipos, né? E aqui eu falo de alguns, né? Que são utilizados e ferramentas que são utilizadas em instalações. Alicate universal, esse aqui faz tudo, né? Tem muita gente que resolve tudo com ele, né? Usa até ele de martelo, mas não é o ideal, né? Mas esse aí faz tudo. Alicate de corte diagonal, então esse aqui clássico para corte, né? Utilizado para corte condutores, com um pouco de técnica é possível remover a isolação. Tem que ter técnica aqui, porque senão corta o fio. Tem que ter muito cuidado. Alicate bico redondo, bico cônico, esse aqui é para fazer os olhar, é para fazer principalmente coisa quando tem que fazer em condutor sólido, né? Tem que fazer alguma coisa que tem que fazer uma volta, uma circunferência. A gente acaba utilizando esse tipo de condutor. Alicate de bico meia cana, né? Alicate descascador de fios, esse aqui o pessoal geralmente gostava de usar, a gente tinha alguns lá, porque ele tem uma forma ali em que ele prende o condutor, ele mesmo prende o condutor, ele baixa uma alavanca e aí ele faz esse movimento, então ele prende o condutor, baixa, corta e puxa. Então já só salta, ele só agiliza o serviço, né? Eu sempre gostava que o pessoal fazia as primeiras tentativas de desencapar fio. Desencapar fio é prática, fazer bastante e acaba que a pessoa desenvolve essa habilidade. Se não fizer muito, não vai ter. Alicate de compressão, né? Então para terminais, para ser utilizado para cortar e descascar condutores. De vários tipos de modelos. Esse aí é quando tu tem que, somente quando tu tem alguns anéis de fixação ou algo desse tipo que depois que encaixa o condutor tem que fixar firme ali. Então ele funciona como se fosse uma espécie de como faz compressão ali, né? Disjuntor. E aqui alguns outros materiais, né, que são importantes, né, que sempre acabam se utilizando, né, chave de fenda, estilete, água de serra, fita isolante, ferro de solda, muitas vezes as emendas o pessoal acaba fazendo com ferro de solda também, né, e a chave, principalmente quando é fio flexível, né, pode fazer ela com estanho, depois isolar. Chave de teste, ou multímetro, né, também são materiais e ferramentas. Aqui alguns materiais, né, que eu acabo utilizando, né, acabo utilizando como referência. Esse aqui do Medeiros, aqui eu tenho uma colaboração nesse material aqui do curso de Eletrotécnica de Pelotas e eu vou estar disponibilizando para vocês como material complementar sobre essa parte de instalações, como se fosse uma espécie de uma apostila que tem bastante disso que eu trouxe em aula. Basicamente, a minha aula ela se baseia por esse material elaborado por mim pelo Ayrton Medeiros, que foi quem fez esse material. Tá? Essa é para dar uma noção geral do que se tem sobre instalações elétricas, é uma aula bem no sentido de informativa. Na próxima aula a gente já vai começar a ver como que faz as representações de diagramas unifilares e multifilares. Aula bem importante porque vai tratar da questão de instalar interruptor simples, interruptor paralelo, interruptor intermediário, esse tipo de coisa referentes às instalações elétricas, ok? Quanto às atividades assíncronas dessa semana, fiquem atentos ao Moodle, mas talvez eu só libere ela a partir de sexta-feira, tá? Sempre lembrando que teremos a aula
hoje, na próxima sexta, na próxima terça, na próxima sexta e na próxima sexta eu libero a última atividade, então atividade 4. Eu tinha previsto lá para o dia 7 de setembro, acho que é a reavaliação, né? Obviamente que não vai poder ser 7 de setembro, porque é feriado, né? Mas essa reavaliação dessas atividades ainda está prevista para o dia 10 de setembro, mas isso a gente combina conforme nas próximas aulas, ok? Sem mais nenhuma dúvida.